Bom, agora nós vamos para a partida. Para começar, eu queria explicar que aqui em cima, essa linha aqui, ela não existe no Sudoku original. Eu coloquei aqui para vocês, ó, C1, C2, C3 e C4. Por quê? Coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. E do lado esquerdo, eu coloquei também essa coluna aqui que não existe. Por quê? Porque eu marquei aqui linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. No jogo original, vocês não vão encontrar essas marcações, somente as grades com os números. O que nós vamos fazer agora? Lembrando que a regra é, eu não posso repetir número nem na vertical e nem na horizontal. E a quantidade de números vai depender das grades que eu tenho. Por exemplo, neste jogo aqui, ó, em cada divisória, eu fiz essa divisão azul no meio para facilitar, em cada divisória eu tenho 4 espaços. Isso significa que eu terei que completar com números de 1 a 4. Em cada lado desses. Então, aqui desse lado de 1 a 4, deste lado também. Na parte de baixo também de 1 a 4 e desse lado direito também de 1 a 4. No caso aqui também, eu diferenciei com cores para facilitar para vocês a visualização. Nós vamos começar olhando aqui, ó. Qual o lugar que eu tenho mais números preenchidos? É a coluna 1, a C1, tá? Porque eu já tenho 2 números na C1. Então, vou começar por ela. O que nós vamos fazer aqui? Olha só, eu já tenho o número 1 e 2. Sabendo que eu não posso repetir números nem na vertical nem na horizontal, para que eu consiga completar a linha 3, falta o número 3 e o número 4. O que eu vou ter que observar? Observe aqui que neste espaço aqui, eu não poderei colocar o número 4. Por quê? Porque nessa mesma linha aqui, eu já tenho o número 4. Isso significa, portanto, que na coluna 1, linha 3, será o número 3. Agora, vamos continuar nessa mesma linha. Estamos na coluna 1, linha 4. Verifique que nesta coluna 1, eu já completei com os números 1, 2, 3. E, portanto, só me falta, para a linha 4, o número 4. Acabei de completar aqui o primeiro. Agora, vamos para a coluna 2. Verifique que aqui embaixo, na linha 3 e linha 4, aqui ó, neste agrupamento de 4 números, eu já completei com o número 1, já completei com o número 3, já completei com o número 4. Portanto, na linha 3, só me falta o número 2. Completei a grade deste lado esquerdo inferior com 1, 2, 3, 4. Terminei essa etapa. Agora vamos para a coluna 2, linha 1. Verifique que nesta linha 1 eu já tenho o número 1 e já tenho o número 3. Portanto, falta para eu utilizar o número 2 e o 4. Porém, se você for na linha 1, coluna 2, verifique que aqui eu não posso colocar o número 2. Por quê? Porque eu já tenho o número 2 aqui embaixo. E também já tenho o número 2 desse lado. Portanto, aqui será o número 4. Agora, observando esses 4 aqui, ó, sabendo que eu já tenho o número 1, já tenho o número 2 e já tenho o número 4, me resta para completar na linha 2, coluna 2, o número 3. Terminei de completar esse lado da tabela. Agora nós vamos aqui, ó, para C4, coluna 4, linha 1. Verifique que nesta linha eu já tenho o número 1, 4 e 3. Portanto, na coluna 4, linha 1, só falta o número 2. Agora vamos para linha 2. C4, coluna 4, linha 2, aqui. Nesta coluna 4, eu já tenho o número 2 e já tenho o número 4. Falta utilizar o número 1 e o 3. Porém, verifique que na linha 2, eu já tenho o número 3. Portanto, falta o número 1. Agora ficou simples para eu concluir a coluna 4. Por quê? Porque eu já tenho o número 2, já tenho o número 1, já tenho o número 4 e falta somente o número 3. Completei mais uma coluna. Agora vamos, linha 2, coluna 3.
Verifique que nesta grade de 4 números aqui, eu já tenho o número 3, o número 2, o número 1 e, portanto, na linha 2, coluna 3, falta somente o número 4. Agora vamos para a coluna 3, linha 3. Verifique que na linha 3 eu já tenho o número 3, já tenho o número 2 e já tenho o número 4. Portanto, falta somente o número 1. E para fechar meu sudoku, na linha 4, eu já tenho o número 4, número 1 e número 3. Portanto, falta o número 2. Resumindo, para que não haja erro e para que eu consiga resolver de maneira satisfatória o sudoku, o foco é imprescindível, eu preciso ter muita atenção, concentração e verificar se eu não repetir nenhum número na horizontal, que são as linhas, e nenhum número na vertical, que são as colunas. O objetivo do jogo, portanto, é completar a tabela sem repetir os números, nem na horizontal nem na vertical, de acordo com a quantidade de grades que eu tenho. Neste caso aqui, eu tinha 4. Eu poderia ter uma grade com 6, e aí eu teria que completar com números de 1 a 6. Ou eu poderia ter uma grade com 9, completar números de 1 a 9, e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, e já de antemão aviso que as crianças vão se apaixonar por esse jogo, assim como os adultos e adolescentes também, e vão pedir cada vez mais e mais para fazer. Existem vários níveis de dificuldades, nível fácil, médio e difícil, e você encontra facilmente esses jogos à venda em bancas de jornal, por exemplo. Existem revistinhas específicas sobre esse jogo. Espero que vocês tenham gostado.